acredito que essa súmula 655 ela cria duas filas aí dos precatórios, né? Porque ela traz os precatórios de natureza alimentícia e os precatórios comuns. Não bastasse depois a modificação, onde você cria uma terceira fila, a gente vai chegar na requisição de pequeno valor. Mas se cria fila, né? Se cria uma forma de se aplicar, né? De se pagar o precatório. Existe uma mudança, se insere no texto constitucional, mas que possa ser aplicado. Mudou? Mudou. Agora está aplicando? Uma segunda situação. Tem que aplicar. E aí o que acontece? Existem algumas determinações sobre atualizações de precatório, a questão sobre a possibilidade de incidência de juros, não incidência, tudo isso é tratado na Carta de 88, para que nós possamos ter uma previsão constitucional do que efetivamente deve ser aplicado na matéria precatória. Quanto à incidência de juros, essa matéria tem sido tratada, aliás, foi tratada recentemente, no julgamento do dia 4/12, agora, num recurso extraordinário 591.085, decidiu que não há incidência de juros de mora sobre precatórios, né, no período compreendido entre a expedição para a inclusão no orçamento e efetivo pagamento até o final do exercício seguinte. Inclusive, essa matéria ela foi tratada pelo ministro Lewandowski com a posição dele de se formar uma súmula, porque sempre houve muita divergência no tocante à correção. Dessa correção, existe a correção monetária, os juros moratórios, aplica-se, não aplica-se, e aí, diante desse julgamento, o ministro Lewandowski levanta essa possibilidade de uma criação de súmula para que durante esses 18 meses não se tenha a aplicação dos juros moratórios, né? Interessante, né? Questão constitucional, levanta-se uma súmula, agora é razoável? Acredito que prejudica de forma direta ao contribuinte, sem dúvida nenhuma, porque ele é prejudicado nesse tempo todo que ele espera o recebimento do precatório e nada se vê. E precisa se ver alguma coisa, né? Mas não se vê. Mas, enfim, começa. Começa o quê? Começa a surgir as divergências, começa a ser tratada a matéria na questão constitucional. E aí levanta-se sempre as fazendas o limite ou o princípio da reserva do possível. Não pago o precatório porque preciso, por conta do princípio da reserva possível, ou seja, eu tenho que arcar com dívidas referente à saúde, eu tenho que arcar com dívidas referente à segurança, tenho que arcar com uma série de dívidas, mas já previ, já houve previamente no orçamento uma destinação do precatório, só que eu não pago. Surge outro problema, porque existe a necessidade do pagamento do precatório. E aí, como aplicar ele? A gente vai chegar na questão tributária, hoje se vem aplicando muito. Formas de... o requisitório, eu acho interessante a gente tocar num tema aqui, o caso de preterimento de verba, que deve ser sequestrado ou não para satisfação do valor. Qual que é essa ordem? Aqui existem alguns equívocos, hein? A gente tem que tomar cuidado, por isso que a gente tem que prestar atenção na leitura, para que não haja um problema de depois se interpretar de uma forma errada e aí incorrer em erro de que aquele requisitório foi preterido, não foi. Por quê? Existe o requisitório do tribunal, mas vamos imaginar que desse requisitório do tribunal baixe uma diligência. Ele é anterior. Ou seja, supostamente o pagamento desse precatório deveria ser feito em primeiro lugar.
Só que ele é baixado, esse requisitório, por uma diligência. Não é dado entrada ao ente devedor. O protocolo não é feito, não é efetuado, enfim. E aí passa-se um requisitório subsequente. Ao invés do 1, passa-se o 2. Aí chega o 1 e fala o seguinte: olha, não, houve uma quebra de... Vamos sequestrar as verbas aqui porque houve a preterição. E isso não pode. Esse caso de preterimento de verba é irregular, é ilegal, e eu devo receber minha verba primeiro. Acontece que não foi dada entrada ainda na repartição pública. Não foi. Esse requisitório não foi ainda enviado e houve um protocolo, por exemplo, do ente devedor. Não houve. E aquele anterior, ele está ainda baixado em diligência no próprio tribunal. Então não há uma quebra aí de preterição. Muitos incorrem a esse erro. É necessário a gente ser atento a essa leitura. Passamos então às PECs, que tanto trazem as modificações no tocante ao precatório. Vem a PEC 23 de 2003. Tenta de uma forma, acredito eu, até equivocada, tratar uma destinação de 2% do valor das receitas líquidas ao pagamento do precatório. Não vingou. Vem a PEC 51 de 2004, traz a questão tocante ao crime de responsabilidade. Voltamos ao que já foi salientado inicialmente. Basta uma persecução penal para que haja a investigação, haja um resultado que no tocante à averiguação se houve um crime de responsabilidade ou não. Trata basicamente disso. Vem a 19 de 2005, remete-se ao percentual de 2% também das receitas líquidas. Aí o que faz? Passou os 2%, você vai criando o quê? Um novo montante para se pagar? Porque só se paga 2%. E o restante? Cria-se o quê? Cria-se vamos dizer, um estoque de precatório? Vamos criar um estoque de precatório. Essa é a ideia. Não frutificou. Vem a PEC 29 de 2005 e fala sobre a preferência do pagamento aos precatórios aos maiores de 60 anos. Essa PEC não vingou, mas ela é interessante. Ela é interessante, eu acredito até que poderia haver aí uma certa viabilização de uma verba referente a esses maiores de 60 anos, mas isso não seguiu adiante. E a tão famigerada PEC 12 de 2006. Por quê? Ela fala sobre 3% das despesas primárias líquidas da União, dos Estados e do Distrito Federal, e 1,5% dos municípios. E trata da questão do leilão dos precatórios. Muito se diz sobre leilão. Isso é um absurdo. Isso não deve ocorrer. Ora, eu acredito que já ocorre já. Acredito que o leilão já existe hoje. Hoje existe. Se existe esse mercado hoje dos precatórios, nada mais é do que um leilão. Por quê? Porque de uma forma ou outra você precisa receber o valor. Enfim, está sendo discutida. Matéria voltada à emenda constitucional número 30 de 2000. Essa emenda definitivamente veio dar uma luz no nosso texto constitucional para que haja o pagamento do precatório ou para que se possa usar o precatório. Porque se não existe essa possibilidade de, uma vez orçamentado o valor, não pago, e não se pode usar o valor do precatório, então não existe necessidade de colocar na Constituição isso. Agora, se está na Constituição, é bom que se cumpra. É bom que se cumpra sob pena de estarmos em um Estado que nem de longe passa por um Estado democrático de direito. Um Estado que edita suas normas e busca o quê? A aplicação delas. Um Estado forte, que legisla e faz valer as normas.
E a ideia do legislador, aí talvez, vamos fazer aí uma interpretação teleológica, sem dúvida nenhuma, quando ele cria essa matéria voltada à emenda constitucional número 30, ele faz com que haja necessidade de aplicação do precatório como se moeda corrente fosse. Em que casos? E aí levantamos toda a matéria tributária tão discutida nos tribunais sobre a questão da possibilidade do poder liberatório ou não dos precatórios, a possibilidade de se compensar a dívida com o mesmo ente devedor ou não. Não foi por acaso que criaram essa emenda. Essa emenda constitucional, ela veio trazer uma compensação constitucional dos créditos tributários. Mas aí, há quem diga, né? E o artigo 170 do CTN? Porque o artigo 170, ele trata sobre a compensação, mas mediante lei. E aí, nós devemos interpretar o quê? Devemos interpretar a Constituição e a efetividade das suas normas no tocante à aplicabilidade. O texto trazido pela emenda constitucional número 30, alteração no artigo 78 da DCT. Esse texto, essa alteração, é uma norma de aplicabilidade, é uma norma de aplicabilidade imediata. Não existe a necessidade de você regulamentar nada. Não existe a necessidade de você criar uma norma para que possa fazer a compensação do precatório. Por quê? Porque não devemos incorrer ao erro de comparar a compensação dada constitucionalmente com a compensação dada pelo artigo 70 do Código Tributário Nacional. Aí falam assim, quando do julgamento da ADIM 2851, pela relatoria do ministro Carlos Veloso, tratou-se da matéria de compensação tributária na linha do artigo 170. Ora, é óbvio que trataram do artigo 170, porque lá naquela ADIM, a 2851, existia uma lei no estado de Rondônia prevendo a possibilidade de compensação dos precatórios com crédito tributário. Esse é o artigo 170, essa é a compensação do artigo 170. Mediante lei, cria-se a lei que prevê uma compensação no crédito tributário com o quê? Com os precatórios. Isso é uma. Partimos para outra. E eu não diria nem assim outra aqui, diria outra aqui. Aqui, constitucional. Uma compensação constitucional do crédito tributário, decorrente do quê? Do não pagamento, do poder liberatório dado pela Carta da República, que deve ser obedecida e deve ser aplicada. Então não devemos incorrer ao erro de achar que aquele julgamento da ADIM 2851, de 2004, sob a relatoria do ministro Carlos Veloso, no Supremo Tribunal Federal, se aplicou o artigo 78 da DCT. Aí, agora, é possível falar que o aval foi dado também pelo artigo 78? É óbvio que é possível, porque se é dado constitucionalmente, o que dizer, então, da norma estadual que prevê a possibilidade de compensação do crédito tributário? Mas não vamos aqui confundir. Uma coisa, artigo 78, ADCT, parágrafos, que bem trata essa matéria. Outra coisa é o artigo 170 do CTN. Isso não tem nada a ver com a compensação trazida pelo texto constitucional. Por quê? Porque se coloca no orçamento valores. Se coloca no orçamento valores que não são pagos. Se não é pago, por uma interpretação teleológica, por quê? Porque vamos imaginar o que o legislador pensou, então. Pensou o quê? Caráter liberatório. Se não existe o pagamento,
existe a necessidade de se liberar o crédito com efeito de moeda corrente para que se possa compensar o quê? O crédito tributário da mesma entidade. Agora, é possível a cessão? Antes de tratarmos da cessão, vamos manter aqui um pouco o estudo do artigo 78 da DCT. O artigo 78 da DCT traz lá no seu texto, salvo os créditos de pequeno valor, e os de natureza alimentícia, enfim, e fala lá sobre a possibilidade de ser liquidados, tal. E aí há quem diga, o Supremo já diz, né? O Supremo já diz que não existe a possibilidade de intervenção, porque por uma interpretação literal deste artigo, não podemos aqui falar de que existe a necessidade, a possibilidade de intervenção. Ótimo. Agora, a interpretação é a mesma quando tratamos de compensação do crédito tributário? E aí a resposta é desenganadamente negativa. Não há de se fazer uma leitura literal deste artigo. Não há. E para quem bem estuda, por isso que a hermenêutica é importante. A hermenêutica é importante, a interpretação é importante. A gente tem que ter essa atenção voltada a todo o estudo da norma. Porque a questão da interpretação sistemática faz todos nós chegarmos a qual resultado? Não quer dizer que os créditos de pequeno valor e de natureza alimentícia não podem ser compensados. Não é essa a leitura que devemos fazer. Esses créditos possuem uma preferência. E se assim o é, não podem ser parcelados em 10 anos. Porque é esse o texto do artigo 78. Não há de se falar em um parcelamento de um crédito preferencial em 10 anos. Não há lógica para isso. Repito, não existe a menor fundamentação para que se sustente essa possibilidade de uma não aceitação de uma compensação de crédito de natureza alimentar. Agora, o crédito de natureza alimentar ele tem uma preferência. Tem uma preferência. O crédito de natureza alimentar ele tem preferência decorrente, por exemplo, de despesas ordinárias. E aí o caráter preferencial dele, alimentar, voltado a vestimenta, voltado à saúde, voltado, enfim. O caráter alimentar, propriamente dito, né? Essa questão preferencial dele, eu não aplico para que possa compensar crédito tributário. Mas os precatórios comuns eu aplico para que se possa haver uma compensação tributária. É algo sem lógica. Repito, devemos ter um entendimento sistemático do nosso ordenamento para que possa aplicar essa questão voltada ao precatório de natureza alimentar. E a cessão de crédito? Né? Cessão de crédito tão discutida nos tribunais, tão debatida, né? A cessão de crédito ela possui toda a sua sistemática de acordo com o Código Civil. O Código Civil nos traz, do artigo 286 ao 298, a possibilidade de cessão do crédito precatório, né, a terceiros. De que forma? Necessariamente há de se fazer instrumento público. Necessariamente. Instrumento público. Artigo 288 do Código Civil prevê isso. Outra questão, a notificação do devedor, artigo 290 do Código Civil, também deve ser feito. E não bastasse isso, há de se fazer a habilitação do crédito ao juízo competente. Se não houver esses 3 requisitos, e aí esse terceiro você não acha no Código Civil. Qual o terceiro? O de habilitação do crédito. Você não acha isso. Mas isso é fundamental
para que haja a possibilidade de cessão do crédito terceiro, e aí, por exemplo, um servidor que transferiu o seu precatório para uma empresa possa fazer, a empresa posteriormente possa fazer a compensação. Mas temos a emenda 37 também. A emenda 37, ela estabelece créditos de pequeno valor, de 40 salários mínimos voltado aos estados e Distrito Federal, de 30 salários mínimos ao município, e aqui devemos fazer uma distinção quanto às autarquias e o ente federal. Por quê? Porque a Lei 10.259 de 2001, ela trata dessas requisições de pequeno valor, um montante de 60 salários mínimos. Devemos fazer essa distinção aqui. É possível, então, a compensação na ordem constitucional com o precatório? Sem dúvida nenhuma. Mas e se esse crédito partir de uma autarquia? O crédito partiu de uma autarquia, onde o ente federativo ele tem uma responsabilidade subsidiária. Necessariamente, se a autarquia não tem recursos para honrar esses precatórios, ele tem de ser honrado por quem? Pelo ente correspondente, em que essa autarquia é correlacionada. Importante esse julgamento do recurso extraordinário 550-400, onde o ministro Eros Grau bem deixou salientado, apesar de ser um julgamento muito sintético, bem objetivo, acredito lá que aquelas palavras bastam para que possamos interpretar a norma constitucional voltada a essa possibilidade de compensação. E a arrematação ou adjudicação posterior de bens públicos com precatório? Seria possível? Muitos dizem, né, sobre essa impossibilidade. Agora, se é dado o poder liberatório aos precatórios e é feito, por exemplo, essa praça ou esse leilão do ente devedor, ele necessariamente tem de fazer o encontro de contas dele. Por que eu não posso oferecer o precatório como uma forma de ou arrematar, enfim, aí posteriormente adjudicar esse bem? Acredito que existe essa possibilidade também. Muitos dizem sobre a impossibilidade de substituição de penhora por precatório. Os tribunais já trataram dessa matéria também. Dizem até que o artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, ele não tem uma natureza relativa. Confesso que a boa doutrina, assim, não trata a matéria. A boa doutrina trata a matéria desenvolvendo a questão relativa ao artigo 11. E aí, se esse poder liberatório dá um caráter de moeda corrente, talvez entraria até no primeiro inciso do artigo 11, como a possibilidade de substituição. Agora, eu, empresa, tenho uma penhora de um percentual do meu faturamento onde necessariamente prejudica o andamento dos meus trabalhos. Tenho 5.000 funcionários. Desenvolvo atividades onde, desses 5.000 funcionários, os valores que estão sendo desenvolvidos lá, a título de salários, a título de até contratação extemporânea, envolva mais do que 500 ou 5.000 funcionários. Talvez triplique ou quadriplique o número de pessoas. Por quê? Porque são pessoas, necessariamente as pessoas da família, as pessoas estão envolvidas, essas pessoas que estão prestando os serviços estão envolvidas. E aí eu vou pegar um percentual do valor dessa empresa, criar um óbice tremendo ao desenvolvimento da empresa e prejudicar até o orçamento e valores que seriam repassados, por exemplo, aos empregados
e aos prestadores de serviços e não usar o precatório, do ente que deve, olha, isso daqui deve ser o primeiro passo para que possamos, de uma forma concreta, entender o que é uma aplicação efetiva das normas. Se a aplicação efetiva das normas é você fazer valer o poder que está dado a cada um de nós pela Carta da República, por que eu não posso quitar esses valores com o ente que me deve? O ente me deve, fora esses valores que ele me deve, eu tenho ainda que pagar em dinheiro, porque não existe a possibilidade de uma substituição de uma penhora, por exemplo, com o precatório. É um problema muito grande. Outra questão, e aí já fechando aqui, concluindo rapidinho, a possibilidade de garantia em execução. Eu não tenho dúvidas. E outra, uma vez nomeado esses precatórios, no prazo de 5 dias, acredito eu que não pode o magistrado se opor, porque a Fazenda vai se opor, viu? Olha, vocês podem ter certeza disso. A Fazenda vai se opor, porque não obedece o artigo 11. Vai falar isso. Não obedece o artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais. Agora, o magistrado ele tem o dever de, quando oferecido esse bem no prazo, nesses 5 dias, necessariamente você deve ter a penhora dos precatórios para se discutir o crédito tributário envolvido naquela cobrança para com a empresa, por exemplo. Necessariamente. Substituição da penhora, possibilidade. Substituição de penhora, garantia de execução, possibilidade. Compensação tributária. Existe aqui uma série de óbices, mas voltamos ao que já desenvolvemos anteriormente. Se é dado o poder liberatório do precatório, necessariamente há de haver um encontro de contas entre a fazenda correspondente e o contribuinte. E a compensação administrativa?